paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre prepara-te para participar da Igreja Gloriosa. E eu vou estar tomando como base os seguintes versículos. Efésios capítulo 5, versículos 25 ao 27. Diz assim: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu estava conversando com o irmão e ele está participando daquelas pessoas que não pertencem à igreja oficial. Então, por quê? Porque ele falou que o sistema dessa igreja é um sistema maligno. Porque todas as coisas que se ensinam e vivenciam nessas igrejas não tem nada a ver com a igreja de Atos dos Apóstolos, em que todos ali que se convertiam tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e distribuíam, colocavam aos pés dos apóstolos, não no bolso dos apóstolos, mas aos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam aquele valor, aquilo que era depositado. Então ele olhava para a igreja, ele olha a igreja de hoje com os óculos olhando para trás. E nós temos aqui como ilustração binóculo. Binóculo serve para aumentar. Aumentar. Então a pessoa olha para trás e olha para a igreja primitiva, que todos tinham tudo em comum. Mas eu vou falar algumas coisas aqui bem rápido a respeito da igreja primitiva. Primeiro, a igreja primitiva era formada só pelo povo de Israel, ou pelos judeus. E eles tinham enraizados nas suas mentes ajudar uns aos outros, ajudar os pobres, os necessitados, os órfãos e as viúvas. Não somente na lei já era orientado que o lavrador deveria deixar algumas espigas na sua colheita para que os pobres, os necessitados, viessem e colhessem essas espigas. Aconteceu com Ruth. Pois bem, havia também o ano do jubileu. E todos os pobres que se tornaram pobres, venderam suas propriedades, deveriam voltar às suas propriedades. As pessoas que compraram essa propriedade deveriam devolver ao seu dono de origem. Em Atos, em Provérbios, tem um versículo que diz assim: aquele que dá aos pobres empresta a Deus. Os profetas também trabalharam muito em cima desse tema. Diziam que para se converter dos maus caminhos, o povo de Israel tinha que voltar a deixar de ser egoístas, pensando em si mesmos, e ajudar os pobres, ajudar os necessitados, os órfãos e as viúvas. Pois bem, Jesus veio para os seus, para o povo de Israel. E ele também deu muita ênfase neste assunto. Tanto é que ele disse: estive com fome e deste-me de comer. Estive com sede e deste-me de beber. Estive nu e me vestiste. Estive enfermo e foste visitar-me. Perguntaram: mas quando isso aconteceu? Quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então, o Senhor Jesus também ensinava
de uma forma mais profunda o que estava no Antigo Testamento a respeito da pessoa deixar de ser egoísta e amar o próximo, os necessitados. Ao jovem rico, ele disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e terás um tesouro nos céus. Pois bem, então, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes sobre toda a carne, aqueles irmãos já tinham dentro de si esta cultura de estar, de generosidade, de estar ajudando o próximo. E então o Espírito Santo pôde tratar naqueles corações, e eles espontaneamente, com o poder do Espírito Santo, e ao mesmo tempo com essa cultura, estes ensinamentos enraizados em seus corações, eles então puderam formar uma igreja que é modelo para a igreja até o dia de hoje. Pois bem, hoje mas com o apóstolo Paulo, o apóstolo gentios, ele saiu pregando para os gentios, e ele recebeu a incumbência de não se esquecer dos pobres. E ele então tinha também, como judeu e também como participante da igreja, de estar ajudando as igrejas que passavam por necessidades, os pobres, os órfãos, as viúvas. E ele arrecadava mantimentos das igrejas que tinham maiores condições e levavam para as igrejas onde as pessoas estavam passando necessidade. Então ele praticava isso, o seu ministério, e tinha como prioridade pregar o evangelho e também suprir necessidades espirituais e também materiais da igreja. Mas nós sabemos que em contato com os gentios não tinham essa cultura. Então o que acontecia? Ele mesmo, o apóstolo Paulo, quando estava em contato com os judeus, ele era mantido pelos judeus cristãos. Mas quando ele estava entre os gentios, ou aqueles judeus que não mantinham essa tradição prática de ajudar o próximo, ele tinha que trabalhar, ele fabricava tendas, e trabalhar para não ser pesado a ninguém, e também para ajudar os necessitados. Ele procurava ser um modelo. Pois bem, então você vê nas cartas que ele tinha essa dificuldade, não somente ele de se sustentar, porque ele se mantinha, mas também para ajudar os pobres necessitados, né? Na carta de Tiago, nós vemos essa dificuldade, os ricos, né? Não ajudando os pobres, só abençoando e enviando de volta para suas casas de mãos vazias. Pois bem, nós vivemos numa sociedade capitalista, onde se prega o egoísmo. Quanto mais você tem, mais você é abençoado por Deus, escolhido para ser abençoado por Deus. Mas, na verdade, esse ensinamento capitalista é um ensinamento de egoístas, de egoísmo. E, infelizmente, essa cultura não está impregnada na nossa mente e no nosso coração. Mas nós, como igreja, devemos estar pregando e ensinando esses princípios para que a igreja aprenda a compartilhar aquilo que eles têm, não somente os pertences materiais, mas o tempo,
os dons, os talentos, tudo, colocar tudo em comum. Nós devemos, como líderes, colocar isto em prática e também ministrar para que esses ensinamentos passam a estar enraizados em cada coração, preparando assim a igreja para receber uma unção poderosa, preparando a igreja muito mais gloriosa do que aquela de Atos dos Apóstolos, que irá encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Nós devemos ser esse instrumento para que isso aconteça, ministrando e também praticando como o apóstolo Paulo, para que esses ensinamentos de amor ao próximo, amor aos necessitados, que você deve fazer sem esperar retribuir, estejam enraizados em cada coração, aqueles que pertencem à igreja gloriosa. E assim, quando o Espírito Santo for derramado, for manifestado, como em Atos dos Apóstolos, esta igreja vai se tornar uma igreja muito mais gloriosa do que em Atos dos Apóstolos. Eu espero, eu aguardo, creio, que porventura haverá muitas perseguições contra os cristãos, ou perseguição contra os cristãos. E os cristãos vão deixar de ter acesso aos benefícios do governo para se manter. E então chega a hora de nós estarmos nos unindo e ajudando uns aos outros nas suas necessidades e assim preparando a igreja gloriosa para encontrar com seu noivo, o Senhor Jesus. Então fica isso para nós. Cada um de nós vamos então estar contribuindo para que isso aconteça, para que surja a igreja gloriosa e nós venhamos ser arrebatados, encontrados com Jesus nos ares. Não somente para isso, mas para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Deus Todo-Poderoso. É para isso que nós fomos chamados, para a glória do Senhor nosso Deus. Tudo que nós fizermos, quer por palavras, quer por atos, por atitude, que tudo seja para a glória do Senhor Deus. Bom, Deus abençoe você, a sua família e tudo quanto você administra para a glória do Senhor Jesus. Amém.